Olá pessoal, aqui quem fala é Michele Camargo. Estamos começando mais uma aula de mecânica dos fluidos da minha série Fácil e Descomplicada, desmistificando a mecânica dos fluidos. Essa é a aula 9 e nós estaremos fazendo dois exercícios aí de estáticas, né? Das duas últimas aulas que nós tivemos. Bom, conforme falei, essa aula é a aula 9, estática dos fluidos, exercícios. Bom, a gente falou lá de algumas unidades de pressão na última aula. Então, esse primeiro exercício, a gente vai estar fazendo uma conversão de unidades só para relembrar aí, digamos assim, né? Então, determinar o valor da pressão de 340 milímetros de Hg em PSI e em bar, na escala efetiva e absoluta. Lembrando que a pressão efetiva é a pressão que eu meço a partir da pressão atmosférica. Então a minha referência é a pressão atmosférica. A pressão absoluta é em relação ao zero absoluto. Pressão absoluta é igual a pressão efetiva mais ou menos, dependendo da pressão, a pressão efetiva, se for negativa. Né? Então mais a pressão efetiva. Se ela for negativa, já entra o menos ali na própria fórmula e diminui, né? No caso, a pressão absoluta. Então a gente pode fazer, um dos métodos é o método da regra de 3. Né? Então, para quem tem dúvida, a regra de 3 também é uma oportunidade aí para lembrar. Bom, então 760 mm de Hg equivale a 1,010 bar. 340 mm de Hg equivale a X. Então, a gente faz a multiplicação cruzada e vai ficar, então, X igual 1,01 vezes 340 dividido por 760, que dá aproximadamente 0,452 bar. Veja que, embora esse número seja pequeno também, então seria no singular, a unidade bar ela não vai no plural. Né? Então, se eu tenho lá 10 bars, 15 bars, 15 bares é outra coisa. Lá onde você toma um goró, vai tomar cerveja, isso é bares. Né? Então, na rua que tem um monte de bares. Né? Aqui a unidade é bar. Né? Então, eu já vi, se não me engano, no canal da Discovery Channel, uma tradução lá que eles fizeram, quando a pessoa fez relação de pressão, ele falou, aqui a pressão é 10 bares, né? Que estaria errado. Provavelmente quem fez a tradução é uma pessoa que não é da área técnica, né? Senão não teria feito, ou desconhece isso, né? Bom, para passar para PSI é o mesmo procedimento. 760 ml de Hg, 14,7 PSI, 340 ml de Hg, igual a Y. Nesse caso, Y igual a 14,7 vezes 340 dividido por 760, que dá aproximadamente 6,6 PSI. Bom, a segunda parte é calcular a pressão absoluta. Então, pressão absoluta é igual a pressão efetiva mais a pressão atmosférica. Ou pressão atmosférica mais pressão efetiva. Também dá na mesma, não muda nada a equação. Bom, então X absoluto. Então, quando eu vou, de novo, lá a gente falou na aula anterior, quando a pressão for absoluta, eu obrigatoriamente tenho que colocar o ABS para dizer que é pressão absoluta. No inglês, veja que tem um detalhe, né? Quando você trabalha em alguns livros americanos ou até mesmo em sistemas americanos, então eu trabalho numa empresa que é americana. Boa parte dos descritivo técnico, da documentação técnica, a palavra que eu queria lembrar aqui, ela vem da seguinte forma: ela vem como pressão G e pressão A. Pressão G vem de gauge, que é manômetro em inglês, e pressão A, pressão absoluta. Então eu tenho no meu sistema que a gente trabalha, quando eu vou selecionar faço alguma solicitação de projeto para engenharia, eu tenho que colocar lá se é pressão A, pressão absoluta, ou pressão G, que é pressão manométrica. Então, se você for consultar algum livro de algum autor americano, provavelmente vai vir a pressão efetiva sem nada, mas vai vir com PG. Então, quando tiver um Gzinho aí, é porque pressão manométrica também é a documentação, o material técnico provavelmente veio de alguma empresa nos Estados Unidos. Bom, voltando ao exercício aqui. Então, X absoluto é igual a X mais a pressão atmosférica.
No caso, 0,452 mais 1,01. Então, aproximadamente 1,462 bar. No segundo caso é a mesma coisa. Então, o Y absoluto vai ser Y mais pressão atmosférica. 6,6 mais 14,7, que dá 21,3 PSI. Se a pressão fosse negativa, aí nesse caso o Y ali ele entraria, se fosse por exemplo menos 6,6 mais 14,7, matematicamente daria um valor menor do que 14, né? Dá quase metade aí, né? Daria 8 alguma coisa, né? Então ficar atento só a essa questão, né, de sinais. Alguns alunos às vezes falam assim, pô, eu só errei no sinal. Errar só no sinal é errar tudo. Imagina se você vai no banco com R$ 1.000 e deposita na sua conta. Aí no outro dia você tira um extrato e ao invés de estar lá mais R$ 1.000 na sua conta, está menos R$ 1.000. Aí óbvio, você vai reclamar pro dono do banco, né, lá pro gerente. Aí ele vai falar, nossa, a gente só errou no sinal. Né, então, errar só no sinal é errar. Não tem conversa, né? Errou. Né, tá, é elementar demais para um aspirante a engenheiro errar só no sinal, né? Bom, exercício 2. Dado o esquema da figura abaixo, então tem aí um esquema, né, uma figura. Qual é a leitura do manômetro metálico? PM. Qual é a força que age sobre o topo do reservatório? Então veja aí que eu tenho algumas informações que não está no enunciado, mas está lá. Eu tenho a área do topo igual a 10 metros quadrados e outras informações dadas aí no exercício. Bom, antes da gente começar a resolução do exercício, o anterior lá era muito simples, então eu não entrei nesse método. Mas eu havia falado numa aula, não me lembro agora, recordo o número da aula, de exercício, tempo atrás aí, se vocês olharem embaixo aí nos vídeos postados, vai ver que tem uma aula de exercício. E lá eu coloquei também a metodologia para a resolução do exercício. Isso aqui não é uma regra, obviamente, mas é uma sugestão. Porque, veja bem, quando a gente está aprendendo, a gente é Zé Ruela, a gente não entende direito, a gente não está aprendendo um monte de coisa. Então, se você segue uma receitinha de bolo, você diminui as chances de você esquecer alguma coisa, de você errar, esquecer de converter alguma coisa. Então, aqui eu vou repetir essa metodologia para que, para quem não assistiu a aula anterior, possa se achar que deve seguir, né? Seguir essa metodologia. Bom, então com qualquer metodologia de exercício, não só aqui mecânicos fluidos, mas resistências materiais, qualquer um que você quiser aí, você deve listar o tipo de problema ou qual assunto que você se trata. Por que isso? Primeiro, para você saber qual tipo de assunto que você vai buscar, né, a disciplina, a matéria, as fórmulas, etc. Então você tem que saber do que você está tratando, né? Se for um assunto de eletricidade, eu não vou procurar num livro de mecânicos fluidos, né? É por aí. Listar todas as variáveis cujos valores são dados. Então no caso da tela anterior ali, tem todos os dados. Então listar. Por que é importante listar? Porque você vai, no próximo passo, listar o que se pede. Então você tem o que você quer, o que você tem. Depois você vai comparar com as fórmulas que você tem disponível para aquele assunto e vai ver o que precisa calcular. Então já te dá o que muitas vezes a gente faz? A gente chega, começa a fazer o exercício, a gente pega e já começa a calcular, e de repente a resposta está na sua cara e você calculou um monte de coisa que não precisava. Então é por causa disso que eu estou comentando. Montar um diagrama ou esquema do problema, se necessário, né? Nem sempre é necessário, mas é importante, porque se você conseguir montar o diagrama, você entendeu o conteúdo, você entendeu o problema que você está lidando. Se você não conseguir montar o diagrama, então você precisa estudar melhor, entender um pouco mais a parte teórica para você montar o exercício. Porque se você não monta o diagrama, é porque você não tem, do diagrama sai as equações, sai a montagem. Então às vezes alguns alunos falam pra gente assim, pô, mas eu não fiz o diagrama, você desconsiderou? É, porque você colou do cara do lado. Como é que você chega, às vezes, alguns equacionamentos, eles são com vários membros, uma equação com 15 itens, aí como é que você vai tirar tudo isso de cabeça? Não dá, né? Então você tem que ficar esperto. Então a minha recomendação é que você faça o diagrama que você está mostrando, que você está entendendo. E se amanhã ou depois, passar uma semana, você voltar para aquele exercício, para você dar uma recordada, você vai verificar
que você vai entender a metodologia. Além disso, se você for trabalhar depois de formado numa área técnica de engenharia, você vai ter que, dependendo da onde você trabalhar, o tal do memorial de cálculo. Então, no memorial de cálculo, você tem que mostrar como você fez o cálculo. Porque, como eu comentei numa aula anterior, dependendo da forma, das considerações, das hipóteses que você faz, o seu exercício está certo ou está errado. Então, no caso no nosso caso aqui, engenharia mecânica, eu vou calcular uma estação de ar-condicionado, por exemplo. Eu faço algumas considerações, que pode estar certo como pode estar errado, dependendo das considerações que eu fizer. A mesma coisa, vou calcular, por exemplo, qual é a espessura, né, eu vou fazer um projeto de um reservatório, que vai sofrer uma determinada pressão e tal, e eu tenho que calcular qual é a espessura do material que eu tenho que utilizar lá para poder fazer isso. Isso é uma atribuição de engenheiro mecânico. Aí você vai seguir normas, provavelmente que normas de segurança, etc. Aí você tem que descrever como você fez os cálculos para que, se caso acontecesse uma zica, quem for auditar consiga verificar se você seguiu as normas e fez o cálculo de forma correta. Listar as hipóteses. Quais são as hipóteses? Né? Então, se a gente, que nem a gente comentou em aulas passadas, eu fiz lá a definição do fluido ideal. Existe fluido ideal? Claro que não. Mas se eu faço a conta baseada no fluido ideal, então eu tenho um determinado resultado. Se eu faço com base no fluido real, eu tenho outro resultado. Então a sua conta vai estar certa ou errada em função das suas hipóteses. Listar as formas que envolvem o problema, porque é como eu falei, você tem as variáveis que foram dadas, você tem aquilo que está pedindo, você compara com as formas que você tem, aí você vai saber qual caminho você tem, porque às vezes você não tem ali, né, muitas vezes o pessoal quer a força igual ao máximo de aceleração, aí você dá a força, dá o máximo, o cara calcula a aceleração, né, isso aí não é exercício para ensino médio, né, não é para quem está fazendo engenharia. Mas você tem vários parâmetros, várias variáveis, você consegue olhar para as formas que você tem, que normalmente são várias, e aí você vê quais são os itens que estão faltando e corre atrás daquelas variáveis para poder obter o resultado que você quer. E muitas vezes, um erro comum de muitos alunos, ele calcula um monte de coisa e não calcula aquilo que se pediu. Responde um monte de coisa. Tipo assim, qual a cor do cavalo branco de Napoleão? Aí, ao invés do camarada, a cor é branca, não. Ele fala que o cavalo é bonito, que o cavalo tomou banho, que a cela que o cavalo colocaram nele é bonita também, etc, etc. Mas não responde que a cor do cavalo era branca, entendeu? Então tem que ficar bem atento. E checar as variáveis estão no mesmo sistema. Nossa, isso aqui, ó, para quem faz engenharia, para lá para o ensino médio, beleza, o cara errar a unidade. Beleza não, né? Mas até aceitável. Mas para quem faz engenharia não dá, né, gente? Então você tem que checar as unidades. Checar as unidades para ver se elas estão coerentes no mesmo sistema. Senão você vai usar litro com metro cúbico, vai dar zica. Então você tem que casar essas unidades aí. Aí, depois disso tudo, você começa os cálculos. Dá um pouquinho mais de trabalho? Dá. Mas você vai ver que a partir do momento que você começar a fazer dessa forma, vai ficar muito mais fácil a sua vida na hora de resolver os exercícios. Principalmente na faculdade, que você quer mostrar ao professor que você manja e que você não copiou do cara do lado, né? Bom, vou repetir aí a foto, né? A imagem do problema. Então, pela metodologia, primeiro, qual é o nosso problema? Nós estamos na estática dos fluidos. Né? A gente sabe disso analisando a proposta do exercício. Né? Dependendo de uma prova, você vai fazer uma prova com vários assuntos que você já viu, você tem que verificar qual é, né, o assunto em questão. Bom, quais foram as variáveis dadas? A área do topo, 10 metros quadrados. O H do óleo, 10 centímetros. O H da água, 1. Ele deu o H1 da água, 20 centímetros. E ele deu o L da água, que seria o segundo ramo aqui, né, do lado direito, que está inclinado aí 30 graus. Ele falou que esse ramo é 60 centímetros. Eu tenho o gama da água, lembrando que gama é peso específico, e o gama do óleo, Newton por metro quadrado. Eu particularmente gosto mais de trabalhar, porque lá na faculdade a gente aprendeu com massa específica, vezes gravidade, etc. Né? Mas é uma questão de gosto, ver o que cada um vai conforme o gosto do freguês aí, né?
Bom, o item 3, o que, que eu estou pedindo? O que, que ele está pedindo no exercício? Ele pede qual é a pressão lá no manômetro, lá em cima, e pede também a força que o topo está suportando. Né? Então, são os dois itens que estão sendo pedidos nesse exercício. Diagrama não é necessário, nesse caso aqui não é necessidade, só olhar lá para a própria diagrama, a figura ilustrativa já nos mostra o diagrama. Bom, a nossa hipótese, pressão de coluna de gás é desprezível. Lembra lá da aula, não sei se você lembra que você assistiu, mas se você assistiu a aula lá das definições, se não me engano, a aula 1 de estática, lá a gente falou a respeito da carga de líquido, né, carga de pressão, e a carga de um gás é praticamente desprezível. Lá perto lá do princípio de Pascal, lá do teorema de Esteves, que a gente falou um pouquinho, logo depois a gente falou disso aí. Então isso é importante, senão esse exercício não tem solução se você não lembrar disso. Bom, as fórmulas. Eu tenho que pressão é γH, então pressão é peso específico vezes a carga, H. Também pressão é força dividida por área, ou posso isolar a força é igual a pressão vezes a área, que eu quero a pressão, eu quero a força lá do topo. Né? Então eu tenho que, através dessa fórmula, eu consigo chegar. Bom, continuando. Será que todas as unidades estão no SI? Vamos ver. Bom, área do topo, 10 metros quadrados. Lembrando que o sistema SI é o sistema internacional. Né? Então é uma tendência hoje nos cursos de engenharia a gente trabalhar com o sistema internacional. Aí quando você sai da faculdade você vai ver que não é tão assim. Você vai se deparar com o sistema inglês bastante. Principalmente se você for trabalhar em empresas americanas. Bom, então, área do topo, ok. H do óleo, 10 centímetros. Opa, 10 centímetros não é SI. Então, eu coloquei em notação científica. 10 vezes 10 a menos 2 metros. Agora, ok. Para quem tem dúvida, né? Você tem a escala de transformação de unidades. O centímetro é 1 metro dividido por 100. 100 é o mesmo que 10 elevado a menos 2. O H da água, 20 centímetros, é o mesmo caso. Então, transformei 20 vezes 10 a menos 2 metros. Aí, ok. O comprimento L a 30 graus, que é esse do cantinho aqui do exercício. 60, também transformei 60 vezes 10 a menos 2. Por que eu coloquei notação científica? Primeiro que fica mais fácil de escrever, porque é de 0,000 um monte de coisa. E quando eu vou ter multiplicações, se eu tenho 1000 para cá, eu acabo cancelando uma potência de 10 para um lado com o outro e acaba ficando mais fácil. Mas aí vai do gosto do freguês também. Se você colocar 0,01 também não dá nenhum problema não. O γH está em 9.800 Nm², ok. O gama do óleo 8.000 Nm/m², peso específico, de novo, lembrando. Bom, vamos começar o cálculo, né? Então, nossas unidades estão todas ok agora. Então, pela regra prática que a gente mostrou na aula anterior, até esqueci qual é o nome da aula, 8, se não me engano, né? A aula anterior a essa aqui. Eu começo de um lado, nós sugerimos do lado esquerdo, e você vai descendo, subindo, até chegar no onde você quer, né? Então, neste caso, eu tenho, começando do topo, né, que o manômetro está medindo a pressão que está atuando no topo. Então, pressão M, que é da onde eu comecei. Eu desci, gama do ar, mais altura, carga do ar. Eu deixei aqui ainda só para a gente montar a equação de forma completa e depois a gente vai tirando aquilo que for necessário, né? Bom, desci mais no óleo, então é mais. Então, mais gama do óleo vezes altura do óleo. Mesma coisa. Desci mais um pouco, gama da água vezes altura da água. Bom, agora eu desci desse lado aqui, né? Você pode ver aqui na figura, desci desse lado. E eu vou ter que me deslocar, no caso, para a direita agora, até nessa linha tracejada. Lembre-se que não tem variação de pressão em movimento horizontal. Está no mesmo líquido?
Sim, está no mesmo líquido que a água. Então, beleza, então eu posso me deslocar. Então, eu já chego já desse outro lado. O que vai acontecer agora? Se eu deslocar 60 centímetros na diagonal, não é o tanto que eu vou subir em termos de nível. Então, eu tenho que tomar cuidado nesse exercício aqui especificadamente. Então, eu tenho que subir, eu tenho que considerar apenas a altura vertical que eu vou percorrer. Não adianta ser o L completo, senão você vai estar errando o exercício. Que é igual, então, cheguei na outra ponta, né? Então eu esqueci de falar aqui, então menos, porque eu estou subindo, H, o gama H, gama água, 2, né, que é desse lado, que eu estou subindo na água, vezes a altura da água 2, mas eu não tenho a altura da água 2, eu tenho só o L. Cheguei, ele está aberto à atmosfera, então é a pressão atmosférica que eu tenho nesse ponto. Então, igual à pressão atmosférica. Se fosse um outro reservatório, igual é o exemplo lá do, né, ao desenvolvimento lá da aula anterior, igual à pressão 2. Poderia ser. Nesse caso, a pressão atmosférica, que é, né, nesse caso, 0. Que a gente está trabalhando com pressão efetiva. Continuando, então o que a gente quer? A gente quer a pressão do manômetro. Temos todos os dados menos a altura da água 2 no lado aqui direito da figura. Bom, então eu tenho aqui um triângulo, lá trigonometria, eu tenho, foi dado o L, que é a hipotenusa, e eu quero aqui o cateto oposto. Então, se eu quero o cateto oposto, eu tenho o ângulo que é dado aqui, então eu vou ter desta relação que a altura de água 2, que é do lado direito, é igual a L vezes seno de 30, que é o que eu vou percorrer. Que eu quero, na verdade, o que importa não é o movimento, o quanto eu mandei para horizontal, o que importa, nem inclinado. O que importa é essa distância aqui. Então eu poderia ter feito isso. A pressão só vai subir quando eu fizer no horizontal. Então, para quem tem dificuldade com trigonometria, eu até dava uma regrinha, né? Então veja, eu quero o amarelo aqui do triângulo. Ele está sem o ângulo perto dele. Então se ele está sem o ângulo perto dele, então é seno. Se eu fosse querer essa linha de baixo aqui do triângulo, ele está com os ângulos perto dele. Então é cosseno. É uma bobagem que eu estou falando agora, mas para quem tem dificuldade, ajuda, né? E tangente é seno dividido por cosseno. Bom, a pressão do ar ela é praticamente zero. A minha hipótese que eu coloquei lá, lembra da pressão, né, da carga de pressão de gás, é desprezível. Então a gente está desprezando esse exercício. Se a gente não fizer isso, a gente não tem resolução. E a pressão atmosférica é zero porque a gente está trabalhando com pressão efetiva. Se eu fosse trabalhar com pressão absoluta, eu teria que somar a pressão atmosférica dos dois lados, né, da equação, daquela equação que eu montei. Pressão atmosférica aqui passa para o outro lado negativo, pressão atmosférica menos pressão atmosférica, zero, está na mesma. Então, aí também vai do gosto do freguês, né? Então vai ficar a minha equação, aquela que eu desenvolvi na tela anterior, pressão do manômetro, PM, mais zero, por causa da coluna de ar, mais gama óleo, vezes H óleo, mais gama água, vezes H água, menos o gama água 2, vezes agora L água vezes seno de 30 igual a zero. Isolando então a pressão do manômetro na equação. Lembra que eu falei lá também numa aula anterior que quanto mais você postergar as suas contas, melhor. Por quê? Matematicamente não influencia, mas do ponto de vista de propagação de erro nas contas, quanto mais tempo você demora para fazer as contas, melhor. Né? Se fazer todas as contas ao mesmo tempo, juntas, né? Você vai ter um erro menor nos seus cálculos, né? Então, dependendo do tipo de fórmula que você vai trabalhando, os erros são bastante significativos. Então, tem que ficar esperto aí com isso. Então, agora sim, né? Fazendo a substituição dos valores. Então, a pressão no manômetro vai ser igual a 9.800 vezes. Veja aqui, como eu tenho o gama H, eu juntei os dois num item só, né? Somei eles ali. Então, eu tenho 9.800 vezes 60, 9.800 gama, 60 que é um comprimento, que é uma altura que eu desci, mentira, como eu passei para o outro lado, né?
Passei para o outro lado, o que estava positivo aqui, ele fica negativo. Quem está negativo aqui passa positivo. Por isso que o 60 está com positivo. Então, o 9.800 eu coloquei em evidência, produto notável lá da matemática, né? Então fica 60 vezes seno de 30, menos o 20, que é aquele tanto que eu afundei aqui do lado de cá da resolução, da figura. Vezes 10 a menos 2, menos 8.000, que é no caso do óleo, que estava negativo, passa negativo, estava positivo, passa negativo para o outro lado, vezes 10 a menos 2. Então, nesse caso, fazendo as contas, né, a pressão no manômetro é igual a 180 Newton por metro quadrado. Quem tem o livro do Franco Brunetti vai ver que eu fiz uma adaptação aqui nesse exercício. Lá nesse livro dele, ele usa, ao invés de 9.800 Newton por metro quadrado, ele usa 10.000 Newton por metro quadrado. Quando ele faz isso, ele tá considerando que a gravidade é 10. Eu comentei numa aula anterior que eu, particularmente, a única crítica que eu tenho ao livro dele é isso aí. Usar a gravidade 10 é você já começar com um erro de 2%. E isso não é legal no meu ponto de vista, né? Didaticamente não altera nada, mas como a gente vai refletir o que a gente estuda agora lá quando a gente for um profissional, então minha sugestão é que você utilize gravidade 9,8. Então no exercício do livro a resposta está 200 Newton por metro quadrado. Bom, e a força do topo? Bom, a força no topo vai ser igual a pressão no manômetro, que é a pressão no topo, vezes a área do topo. Então 180 Newton por metro quadrado vezes 10 metros quadrados, metro com metro cancela, eu vou ter a força no topo igual a 180 newtons. Bom, pessoal, nós chegamos ao resultado as duas respostas que a gente queria. A resposta 1, que é a pressão no manômetro, e a força no topo. Isso aí, pessoal, a gente chegou ao final desta aula. Espero que vocês tenham gostado. E qualquer crítica ou sugestão, entre em contato através do YouTube mesmo, ou na página lá, entra lá na minha página, no meu grupo, Engenharia e Companhia, é só pedir e a gente está à disposição. Beleza, pessoal? Obrigado e até a próxima.